Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Durante toda essa semana, o Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus vem se apresentando como o pão do céu, o pão da vida, aquele que desce do céu para dar a vida a nós, para dar a sua vida por nós, e dando a sua vida por nós, dar a nós a vida eterna. Jesus é o pão do céu que vem alimentar o seu povo. Jesus é o pão do céu que vem gerar vida nova no coração do seu povo. Jesus é o pão do céu que vem fazer comunhão para com o seu povo. Porque nós sabemos que o amor de Deus é esse amor do qual Ele está sempre querendo crescer em comunhão conosco. Deus porque nos ama, Deus porque tem um amor eterno para conosco, o amor de Deus faz com que Ele queira sempre ter comunhão conosco, trilhar um caminho de comunhão, fazer comunhão conosco. Por isso que Ele se faz pão, pão da vida. Mas antes de nós adentrarmos intensamente naquilo que é o pão do céu, o pão da vida, se nós pegássemos agora a Bíblia, desde lá o Gênesis até o Apocalipse, nós iríamos folheando páginas por páginas, e nós iríamos perceber algo. O povo de Deus é um povo peregrino. O povo de Deus, desde lá o Gênesis até o Apocalipse, se nós irmos folheando, analisando, nós vamos perceber que o povo de Deus está sempre a caminho. Existe um ponto de partida, existe um ponto de chegada, que é a promessa de Deus. O povo está sempre neste caminho. Nós somos um peregrino nesse mundo, sim ou não? Nós estamos caminhando rumo ao céu, sim ou não? Mas, claro que quando nós caminhamos, nós vamos perdendo as forças, sim ou não? Para nós podermos fazer uma boa caminhada, nós temos que nos alimentar antes, sim ou não? Mas eu posso comer qualquer alimento? Posso comer coisa bem pesada e depois vir fazer uma caminhada? Eu tenho que comer o alimento certo, o alimento na medida. Porque senão, se eu comer demais, eu não vou conseguir andar, eu vou ficar cansado, vou andar pouco, mas o alimento na medida. Nós somos esse povo, assim
um povo que está a caminho, um povo que está peregrinando, um povo que está indo em direção à terra prometida, que é o céu. Nós estamos caminhando, e nessa caminhada que nós estamos, nesse caminho que nós estamos rumo ao céu, rumo à terra prometida, Deus nos deu um alimento na medida para nós, um alimento que nos nutre, um alimento que nos fortalece, um alimento que nos encoraja para continuarmos trilhando o caminho sem perder o foco da promessa, sem perder o foco do destino. E qual que é esse alimento? É aquilo que nós estamos celebrando agora. Qual é o alimento? O que nós estamos celebrando agora? A missa, ou também chamamos de... Me ajuda, gente. Feitosa, me ajuda. Eucaristia, gente. O povo católico. A missa ou Eucaristia, certo? Sim ou não? Então, o alimento que Deus nos dá nessa caminhada que nós estamos, saindo do ponto de partida para o ponto de chegada, que é a eternidade, que é o céu, nós estamos nesse deserto e precisamos ser alimentados para que nós possamos chegar ao céu. Você quer chegar ao céu, sim ou não? Sim. Então é preciso se alimentar de Deus. É preciso se alimentar do pão do céu, se alimentar de Deus, porque nós estamos rumo ao céu, e nessa caminhada, Jesus está se revelando a nós nesses dias, que Ele é o pão do céu que gera vida eterna em nós. Nós precisamos nos alimentar de Deus, nos alimentar da Eucaristia, do Cristo Palavra, do Cristo Pão, do Cristo Eucarístico, para encontrarmos força, para superarmos as tribulações nessa caminhada, nesse deserto que nós estamos. E aí eu pergunto: como estamos participando da Santa Missa? Na nossa paróquia, na nossa capela, aqui na Canção Nova? Será que nós estamos vindo somente à missa às quintas, não estamos indo aos domingos? Ou assim como nós, a Canção Nova, participamos da missa todos os dias com a graça de Deus? Será que estamos participando com qualidade? Ou estamos aí caminhando, nos alimentando, ou não, preferindo o pecado do que comungar Jesus? Eu prefiro comungar com o pecado, eu prefiro estar em comunhão com o pecado, com o pai do pecado, do que viver como eu gosto de dizer, criar vergonha na cara, mudar de vida para poder comungar Jesus. O que nós precisamos entender é que nessa caminhada espiritual que nós temos, Jesus se fez pão da vida para nós, para nos alimentar, para nos fortalecer. A Eucaristia é a fortaleza do mundo, a Eucaristia é a nossa fortaleza, é a fortaleza do cristão. A igreja não subsiste sem a Eucaristia, um cristão não permanece de pé sem a Eucaristia. Como estamos comungando o Senhor? Como estamos participando da Santa Missa? A igreja não vive sem a Eucaristia, e eu sou a igreja, você é a igreja, nós não vivemos sem a Eucaristia. O pão do céu que vai nos alimentando, que é o próprio Cristo, não é uma representação, não é algo, não é um pão abençoado, não, é o Cristo inteiro. Não é um pão que nós abençoamos, às vezes nas paróquias abençoa o pão, dá para as crianças, aquilo não é Eucaristia, aquilo é um pão abençoado. A Eucaristia que nós comungamos é o próprio Cristo, o próprio Deus. Se Deus que nós comungamos está em nós, gerando uma comunhão conosco, Ele vai nos fortalecendo, porque se nós estamos na caminhada, Deus caminha conosco, nos alimentando. Deus não nos colocou neste mundo para que nós fôssemos órfãos, para nós ficássemos desamparados, não. Ele nos colocou nesse mundo, nós estamos na caminhada, nós estamos num deserto, sim, caminhando, sim, rumo à terra prometida, sim, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está caminhando conosco, o Senhor é o nosso próprio alimento, o Senhor é a nossa própria fortaleza, o Senhor é a nossa própria coragem. Dom Bosco dizia: quem aqui quer muita bênção de Deus? Levanta a mão para eu ver. Quem assim deseja que o Senhor realize muitas e muitas bênçãos na sua vida? Diga eu bem forte. Muito bem.
Sabe que toda perguntinha que eu faço tem depois uma respostinha, né? Receba. Dom Bosco dizia assim: querem receber muitas bênçãos de Deus, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Querem receber poucas bênçãos de Deus, visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Não quer receber nenhuma bênção de Deus, não visite o Santíssimo Sacramento. Quantas vezes tem visitado Jesus, o Santíssimo Sacramento? Receba. É isso que nós vamos entender, gente. A Eucaristia, o Senhor, o Cristo, o pão eucarístico, que nós comungamos, que nós adoramos, é a própria bênção de Deus. Ele é a própria bênção na nossa vida. Se eu o busco com intensidade, com qualidade, se eu busco Deus muitas vezes, eu só posso receber muitas e muitas bênçãos na minha vida. Só que nós somos um povo, nós somos uma igreja que ficamos parados com o braço cruzado e esperando que a bênção de Deus venha até nós. Nós precisamos ser um povo que desfruta da riqueza da igreja. Nós precisamos ser uma igreja que se alimenta de Cristo Jesus, de Deus. Quantos de nós às vezes somos gulosos de comer coisas gostosas? Eu mesmo, se colocar aqui agora não, mas depois da missa, colocar ali um suco de mangaba geladinho, se colocar um queijo coalho bem fritinho, um pouquinho de sal em cima dele, eu vou atacar. Porque eu já venho, comi só um pouquinho antes da missa, a fome já vai batendo, a gente vai celebrando, vai suando, vai dando fome. Depois vamos adorar Jesus, na adoração vai dar fome de novo. Acabou a missa, um suquinho de mangaba gelado, um queijinho coalho com um cuscuz ou uma tapioca. Meu Deus, eu vou atacar. Você não iria atacar? Não irias? Concorda comigo? Porque nós sabemos que aquela mangaba, aquele queijo e aquele cuscuz ia me alimentar. Se eu reconheço que Jesus é o pão da vida, que gera vida eterna na minha vida, por que que eu não, em aspas, entenda o que eu estou dizendo, por que que eu não avanço para me alimentar de Deus? Quantos católicos, por falta de vergonha na cara, não se confessam, não mudam de vida para comungar Jesus, e está querendo a bênção de Deus, se Cristo é a própria bênção para você? Quantos de nós queremos viver uma vida errada, preferimos viver no pecado, preferimos viver no adultério, preferimos viver isso, e não mudamos de vida, não buscamos uma confissão, não renunciamos o pecado para nos alimentar de Deus? O Senhor está dizendo hoje para nós: eu sou o pão da vida, e todo aquele que comer deste pão dado no céu, todo aquele que comer da minha carne não morrerá. Olha o que ele está dizendo: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quem comer deste pão viverá eternamente. Você quer ir para o céu, sim ou não? Sim. Então coma de Deus não, então comungue Deus. Jesus está dizendo, é Ele que está prometendo, não sou eu. É Ele que está dizendo: eu sou o pão descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Claro, nós sabemos que temos as realidades, às vezes, de pessoas de segunda união, tudo isso, mas quantos de nós, quantos católicos, talvez acompanhando em casa aqui, que não comungam Jesus, que não se alimentam do pão da vida, só porque não tem vergonha na cara para se confessar? Estão vivendo a vida errada, e depois quer dizer que é a bênção de Deus. Deus abençoa e ama, sim, mas a Eucaristia é a própria bênção, é o próprio Cristo. Querem muita bênção de Deus, sim ou não? Sim. Já diminuiu, sim, tá vendo? Já sabia a resposta. Quantas vezes estamos indo visitar Jesus no Santíssimo Sacramento? Quanto tempo gastamos adorando Jesus? Quanto tempo investimos a nossa vida estando diante de Deus, sendo que Ele é o pão da vida eterna na minha vida? Amados,
para que nós sejamos curados das nossas feridas interiores, precisamos nos dobrar de joelhos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Para que nós possamos, e olha, vou contar um segredo para vocês, que o Padre Jonas contou para nós. Vocês sabem que o Padre Jonas passou um tempo de muita doença, sim ou não? Ele ficou um pouco afastado, ele ficou doente, fragilizado, sim ou não? Ele dizia, pregando para nós a Canção Nova, não sei se ele já pregou isso ao vivo, dizendo para as pessoas, mas, Padre Jonas, vou contar um segredinho, mas vale a pena nessa hora, viu? Às vezes ele fica acompanhando lá, quando um dia ele falou para mim, Padre, te acompanho lá de casa. Ele dizendo para nós, para a comunidade, que diante da situação que ele vivia, diante da noite escura que ele vivia, ele ficava horas e horas diante de Jesus, e ele reconheceu, e ele dizendo que ele só se levantou da sua enfermidade, porque ele se manteve aos pés de Jesus, muitas e muitas e muitas vezes. Ele venceu a enfermidade, sim, procurou o médico, fez tratamento, tomou remédio, foi acompanhar tudo isso, mas mesmo sem ter vontade, mesmo não querendo, mesmo não sentindo nada, ele se prostrava diante de Deus e ficava ali olhando para Jesus, Jesus olhando para ele e sendo alimentado por Cristo, que é o pão da eternidade. E ele diz com essas palavras: eu fui ressuscitado pela adoração, através da adoração. E quantos de nós estamos mortos, frios, fracos, desnutridos espiritualmente, e não buscamos o Santíssimo Sacramento, não buscamos Jesus na adoração, através da adoração, não queremos comungar Jesus. Se eu estou com fome e tenho a comida, eu como a comida. Se nós estamos com fome de Deus, e Ele é o alimento para nós, por que que nós não podemos comungar Deus? Quem precisa se confessar, se confesse. Quem precisa deixar o pecado, deixe o pecado. E venham, porque o Senhor, nessa caminhada que nós estamos, nesse deserto que nós estamos rumo ao céu, o próprio Cristo, Ele é a nossa Shekinah, o próprio pão. Porque o que é a Shekinah? É a presença de Deus no meio do seu povo. E o que é a Eucaristia? O próprio Deus presente no meio do seu povo, que vai nos conduzindo, nos fortalecendo, nos capacitando para podermos chegar ao céu. A Eucaristia é o alimento que fortalece aqueles que desejam perseverar na santidade até o céu. Você quer ir para o céu, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então precisamos nos alimentar de Deus, porque Ele é a fortaleza para nós podermos superar o pecado, superar as tribulações, as tentações, para que possamos caminhar na fidelidade, na perseverança, até a santidade de vida. Por isso, irmãos, fiquemos de pé, para podermos rezar, reconhecendo aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, que o Espírito Santo, quando aparece a Filipe, leva ele até aquele eunuco e começa a evangelizar. Nós reconhecemos que o Espírito Santo é a Shekinah de Deus, que conduz o povo à vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida, sim ou não? Sim. Você quer estar na vontade de Deus, sim ou não? Sim. O Espírito Santo é a Shekinah de Deus que nos conduz para a vontade de Deus. Por isso que nós começamos com essa música e vamos rezar mais uma vez com essa música, para nós entendermos, para entender que Cristo é o pão do céu, Ele é o pão da vida, que gera a eternidade em nós, e o Espírito Santo é aquele que vai nos preparando, nos conduzindo até a vontade de Deus. A Eucaristia nos alimenta, a Eucaristia nos fortalece, a Eucaristia nos conduz, e como nós ouvimos na primeira leitura, da mesma forma que o Espírito conduziu Filipe até o eunuco para evangelizá-lo, o Espírito Santo é aquele que nos conduz para a vontade de Deus. Se nós queremos estar na vontade de Deus, se nós queremos fazer a vontade de Deus, levantemos os nossos braços ao Pai e diga com as suas palavras: vem sobre mim, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. E vai rezando agora, pedindo esse Espírito Santo, pedindo sobre o seu coração, sobre a sua história, sobre as suas enfermidades, esse Espírito Santo. Diante daquilo que nós ouvimos, talvez nós estamos desnutridos,
mas que o Espírito Santo venha nos nutrir nesta hora com vida nova, venha nos fortalecer com a vida nova, com a vida de santidade, para que assim nós possamos viver a vontade do Senhor e comungar o Senhor, deixar o Espírito Santo arrancar o pecado do nosso coração, para podermos comungar o Senhor com mais dignidade, com mais amor, com mais o zelo. Que o Senhor nos dê nessa noite, que a Shekinah de Deus, que o Espírito Santo nos dê nessa noite um coração adorador, um coração eucarístico, preparados, desejosos de recebermos o pão do céu, o pão da vida eterna. Cantemos. Sinto que algo sobrenatural vai acontecer neste lugar. Sinto que algo sobrenatural vai acontecer neste lugar. Já não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, pois é agora que Deus vai enviar a sua Shekinah sobre este lugar. Vem, levante os braços mais altos e deixa a Shekinah vir sobre nós. Deixa a Shekinah fazer em nós, realizar em nós a sua obra. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Já não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, pois é agora que Deus vai enviar a sua Shekinah sobre esse lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Com as suas palavras agora, vai colocando o seu coração na presença de Deus. Com a Shekinah, que é a presença de Deus. Deus já está no nosso meio. Deus já está no nosso meio. Deus já está habitando, operando, realizando. A presença do Senhor já está no nosso meio. Agora, com suas palavras, coloque o seu coração na presença de Deus. Apresente a Ele as suas intenções. Apresente a Ele o seu milagre. A Shekinah é fonte de milagres. A Shekinah é fonte de cura. A Shekinah é fonte de libertação. A Shekinah é a fonte de conversão. A Shekinah é a fonte do amor de Deus que está operando no nosso meio nesta hora. Por isso, coloque diante do Senhor e vai dizendo para o Senhor com suas palavras agora o seu coração, a sua dor, a sua lamúria, aquilo que você veio buscar hoje. Porque o Senhor, o ressuscitado, está no nosso meio. O ressuscitado está operando no nosso meio. O ressuscitado está fazendo no nosso meio nesta hora. Porque Ele é a Shekinah de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria Shekinah no nosso meio.
aconteceu, pois é agora que Deus vai enviar a sua Shekinah sobre este lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher este lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, Vem, ó Shekinah. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. O Senhor me fala de um homem em casa chamado Marcelo. E desde o início da missa você tem pedido ao Senhor que Ele prove que Ele está vivo para você. Você tem pedido ao Senhor que Ele revele que Ele está vivo. E diante de tanto sofrimento que você tem vivido, tantas coisas que você tem enfrentado na sua vida pessoal, e você hoje ao ligar a TV, você ficou pedindo a Deus: revela que está vivo para mim, se mostra que está vivo, então se mostre que está vivo. Marcelo, o Senhor está dizendo para você que Ele não quer só se mostrar que está vivo, ao te falar o teu nome, ao revelar a você nesta noite, mas Ele quer te dar a vida. Ele quer te dar a vida que você precisa e que você merece. Não é uma vida terrena, não é uma vida neste mundo, mas a vida de Deus que Ele quer te dar nessa noite. E a partir dessa noite, oh, se ela baixa, ela bara, ela barele. Ele ela bacia, ela baixa, ela barele, ela bandei, ela bandei, ela bandei, ela ele ela bala, ela barele. O Senhor me fala de um pai que nessa hora está em casa rezando pelo seu filho. O seu filho está internado e você está com a foto do seu filho rezando, porque ele está com um problema muito sério no pulmão dele. Um dos pulmões está como que paralisando, uma realidade muito difícil nos pulmões. Você está orando agora com a foto dos seus filhos na mão, do seu filho na mão, pedindo que a Shekinah de Deus manifeste o poder na vida dele. O Senhor está dizendo nessa hora que Ele está, a Shekinah está adentrando no quarto do hospital que o seu filho está, e manifestando a salvação dele nesta hora. Ele ela baixa, ela balabara, ela bara, ela bara, ela bara, ela bara, ele ela baixa, ela bara, ela bara. O Senhor me fala de uma pessoa, de um homem no nosso meio, que quando eu falava da comunhão, pessoas que têm comungado, não deixaram de comungar por causa de pecado, o seu coração foi preenchido de um arrependimento muito grande, porque você tem vivido o adultério, e o adultério não tem impedido você de comungar. E essa palavra que quando eu dizia que você precisa criar vergonha na cara e deixar o pecado para trás, para voltar a comungar Jesus, foi como uma flecha que entrou no seu coração, te libertando desse adultério. Se confesse, busque o sacerdote imediatamente, para deixar o pecado para trás, para voltar à comunhão não só com Deus, mas a comunhão com a tua esposa e com a tua família. Porque o adultério roubou não só a comunhão com Deus de você, mas roubou de você a comunhão com a tua família, com a tua esposa. Você sabe que é com você, porque agora o seu coração está como que uma flecha que alcançou. É um sentimento que parece que dói, mas ao mesmo tempo um sentimento de alegria, porque é uma libertação no seu coração nesta hora.
O Senhor me fala de uma pessoa aqui no Rincão, que você estava com um problema na língua. Eu não sei dizer se é um câncer de língua, mas a imagem que o Senhor me dá é que a sua língua como que tivesse aquelas aftas, muitas aftas na sua língua, e a Shekinah de Deus ia entrando sobre a tua boca, ia queimando, eliminando a tua língua. Nesta hora é uma enfermidade física, e o Senhor está manifestando a Shekinah, o amor dele na tua vida agora. O Senhor me fala de uma pessoa também aqui no nosso meio, aqui no Rincão, que você estava perdendo o seu olfato. O Senhor está devolvendo a você esse sentido, restaurando o teu sentido do olfato nesta hora. O Senhor me fala de um jovem no nosso meio, que muitas vezes você não consegue comungar por causa do pecado na sua sexualidade. E quando eu ia dizendo que o pão do céu, que é a Eucaristia, é o pão da eternidade, você ia dizendo para Jesus: mas eu não consigo, eu sou muito fraco, eu não posso comungar em pecado mortal, e ao mesmo tempo eu não consigo vencer o pecado na minha sexualidade. E quando eu ia dizendo para você, quando eu ia dizendo: reze, coloque diante do Senhor, você ia apresentando a Jesus a tua sexualidade ferida, os teus pecados que você tem vivido na sexualidade, aquilo que te impede de viver a castidade. A Shekinah de Deus agora queima o teu coração, queimando aquilo que era impuro no teu coração e dando a você uma pureza que foi roubada de você através do pecado. E o Senhor purifica o teu coração, o Senhor purifica os teus sentimentos, o Senhor purifica o teu olhar, porque era um desejo sincero do seu coração, era uma oração sincera, Vem, ó Shekinah, vem sobre nós, vem sobre esse lugar. Vem, ó Shekinah. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Vem, ó Shekinah, vem, ó Shekinah, encher esse lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse ofertório quero mais uma vez estender as mãos a você, para pedir que a sua generosidade nessa ofertório, nessa coleta, seja generoso com a Canção Nova, nessa missão que nós temos sempre de anunciar Jesus, de levar Jesus, levar as pessoas a essa experiência com o ressuscitado. Você que está nos acompanhando de casa, também existe aí os meios de nos ajudar, de se tornar um sócio evangelizador. Por isso, desde já, muito obrigado, Deus abençoe.